Eu devia saber que a noite terminaria em caos, no momento em que ele entrou pela porta. O restaurante estava lotado. As noites de sábado sempre eram assim, e eu já estava me desdobrando entre 6 mesas. A cozinha não dava conta. E um barman novo que servia doses generosas demais. Meus pés doíam em meus tênis gastos. Meu avental estava manchado de molho marinara. E eu tinha exatamente 4 horas de turno pela frente. Só depois eu poderia desabar na cama. E fingir que o mundo não existia por algumas horas abençoadas. Então ele chegou. A atmosfera inteira mudou. As conversas não pararam exatamente, mas se acalmaram. As cabeças se viraram. Até o barulho dos talheres pareceu pausar. A porta da frente se abriu e 3 homens de ternos escuros entraram, seguidos por ele. Eu não sabia o nome dele na época. Eu não sabia de nada. Exceto que ele se movia como alguém que era dono não apenas da sala, mas do ar dentro dela. Ele era alto, ou com mais de 1,80 m, facilmente. Tinha cabelos escuros penteados para trás, e um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Queixo marcado, maçãs do rosto altas, e olhos tão escuros que pareciam negros na iluminação fraca do restaurante. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que o meu aluguel do ano. Cinza carvão com riscas de giz sutis. O tipo de alfaiataria que sussurrava riqueza em vez de gritá-la. Mas não foi o terno ou a aparência que fez meu pulso vacilar. Foi a maneira como todos os outros reagiram a ele. Marco, nosso gerente, praticamente tropeçou em si mesmo correndo para cumprimentá-los. A recepcionista ficou pálida. Até o Tony na cozinha enfiou a cabeça pela janela de serviço. Sua carranca habitual foi substituída por algo que parecia perturbadoramente com medo. Valentina? Marco sibilou, agarrando meu braço enquanto eu passava com uma bandeja de bebidas. Mesa. 7. Agora. Eu olhei. O homem havia escolhido o reservado do canto. A melhor mesa da casa. Aquela que geralmente reservávamos para aniversários e pedidos de casamento. Seus homens o flanqueavam como sentinelas. Seus olhos examinavam a sala com precisão mecânica. Eu já estou com 6 mesas, Marco. Dê para... Agora, Valentina, não discuta. Algo em sua voz fez minha pele arrepiar. Medo. Marco estava com medo desse homem. Eu larguei minha bandeja e peguei os cardápios, minha mente a mil. Em 3 anos trabalhando no Giordano's, eu servi políticos, celebridades. Até mesmo um jogador aposentado da NFL uma vez. Marco nunca havia olhado para nenhum deles assim. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu me aproximava da mesa. Se recomponha, Val. Apenas mais um cliente. Boa noite, senhores. Bem-vindos ao Whisky Macallan 25. Puro. Sua voz cortou meu cumprimento como uma lâmina. Baixa, fria, absoluta. Ele não tirou os olhos do celular. Eu pisquei. Senhor, eu preciso... Por acaso eu gaguejei? Agora ele olhou para cima. E a força total daqueles olhos escuros me atingiu como um golpe físico. Macallan, 25. Puro. 3 dedos. Agora. O homem à sua direita sorriu com desdém. O da sua esquerda permaneceu com o rosto impassível. Algo quente e desafiador ardeu em meu peito. Eu já tinha lidado com clientes rudes antes, empresários arrogantes, universitários bêbados, homens casados que achavam que um sorriso e uma gorjeta lhes davam direito ao meu número de telefone. Mas havia algo em seu tom, na crueldade casual, que me fez endireitar a coluna. Vou precisar ver suas identidades primeiro, eu disse, mantendo minha voz agradável, mas firme. Política do restaurante. O homem com um sorriso de deboche realmente riu. Você está brincando. Eu não brinco com as leis sobre bebidas alcoólicas. Peguei meu bloco de pedidos. Identidades, por favor. Ou posso começar servindo água aos senhores enquanto olham o cardápio. A temperatura na mesa caiu 10 graus. Ele pousou o celular lentamente, deliberadamente. Quando ele olhou para mim desta vez, realmente olhou para mim, me senti como um espécime sob vidro. Examinada, catalogada e considerada. Interessante. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Sua voz mais baixa agora, mas não menos perigosa. Valentina. E você é? O homem com o sorriso de deboche fez um som de engasgo. Até o de rosto impassível se mexeu desconfortavelmente. Ele se recostou no banco de couro. Um braço estendido ao longo do encosto. Sua postura relaxada, mas seus olhos afiados como facas. Um sorriso fantasmagórico passou por seus lábios. Não era caloroso nem gentil, mas fascinado. Você não sabe quem eu sou.
Não era uma pergunta. Eu não respondi. Interessante. Ele inclinou a cabeça, me estudando. Você trata todos os seus clientes assim, Valentina? Apenas os rudes. As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. A mesa ficou em silêncio. Alguém deixou um copo cair do outro lado do restaurante. E o barulho do estilhaço pareceu ecoar para sempre. Eu tinha ido longe demais. Eu soube instantaneamente. Marco me demitiria. Esses homens reclamariam. Eu perderia o emprego mais bem pago que tive em anos. Tudo porque ele não conseguia ficar de boca fechada diante de uma arrogância prepotente. Mas em vez de raiva, aquele sorriso perigoso se alargou. Rudes, ele repetiu, saboreando a palavra. Ninguém nunca me chamou de rude antes. Sempre há uma primeira vez para tudo, eu murmurei. Ele riu, um som genuíno que transformou seu rosto por um instante, fazendo-o parecer mais jovem, quase humano. Então desapareceu, substituído por aquela máscara fria e calculista. Traga-me uma cala. Nenhuma identidade. Necessária, tenho certeza que Marco irá garantir por mim. E Valentina, ele disse meu nome como uma promessa. Não desapareça. Nós não terminamos. Eu deveria ter assentido e ido embora. Deveria ter feito meu trabalho e esquecido o encontro. Em vez disso, encontrei seus olhos. Eu tenho outras 5 mesas. Você terá que esperar sua vez como todo mundo. Eu virei nos calcanhares e fui embora. Meu coração batia tão forte que pensei que poderia quebrar minhas costelas. Atrás de mim, ouvi o homem com um sorriso de deboche sussurrar. Chefe, ela acabou de... Eu sei. A voz dele era suave, quase maravilhada. Ela é a primeira a me recusar. Dei 3 passos antes de ouvi-lo falar novamente. Mais alto agora, claro o suficiente para que eu não pudesse fingir não ouvir. Luca, quando o turno dela terminar, traga-a para mim. Eu congelei, meu sangue virando gelo. Marco apareceu ao meu lado, seu rosto pálido. Valentina, você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Eu olhei de volta para o reservado do canto. Ele estava me observando, seus olhos escuros brilhando com algo que parecia fome. Quem é ele? Eu sussurrei. A mão de Marco tremeu enquanto ele agarrava meu ombro. Dante Caruso. E você acabou de se tornar a coisa mais interessante no mundo dele. Caruso. O nome não significava nada para mim. A família Caruso. Valentina. Ele não é dono apenas deste bairro. Ele é dono de metade da cidade. A voz de Marco baixou para um sussurro aterrorizado. E quando Dante Caruso quer algo, ele pega. O mundo inclinou de lado. Eu olhei para a porta, tão perto, talvez a 6 metros. Depois, de volta para o homem no reservado do canto. Dante Caruso. Ele ergueu o copo para mim em um brinde zombeteiro. Aquele sorriso perigoso brincando em seus lábios. Eu acabei de ignorar o homem mais poderoso da cidade. Você agora ele queria que eu fosse levada até ele. Eu não conseguia respirar. O resto do meu turno passou em um borrão de sorrisos forçados e mãos trêmulas. Deixei cair um pedido de lasanha. Esqueci de reabastecer os copos de água. Quase cobrei o cartão de crédito errado, porque eu não conseguia me concentrar em nada, exceto no peso daqueles olhos escuros acompanhando cada movimento meu pelo restaurante. Dante Caruso nunca desviou o olhar, mesmo quando seus homens se inclinavam para falar com ele. Mesmo quando Marco entregou pessoalmente suas refeições, com o tipo de atenção subserviente geralmente reservada à realeza visitante. Seu olhar me seguia, paciente, predatório, inevitável. Você precisa sair pelos fundos, Sara sussurrou enquanto passava por mim perto da cozinha. Ela era minha única amiga de verdade nos Giordanos. Uma mãe solteira com 2 empregos que me treinou quando comecei. Tony diz que tem um carro esperando na frente. Uma Mercedes preta. Os homens dele. Meu estômago revirou. Eu não posso simplesmente ir embora. Marco está apavorado. Todos nós estamos. Ela agarrou meu pulso. Seus dedos estavam frios. Valentina, você entende a que família ele pertence? Os Caruso não pedem 2 vezes. Eles não aceitam um não como resposta. Se Dante quer me ver, então ele pode marcar um horário como uma pessoa normal. Mas minha voz tremeu, traindo o medo que eu tentava sufocar com falsa bravata. Os olhos de Sara se encheram de pena. Não há nada de normal em Dante Caruso. Às 10h47 da noite, Marco me chamou de lado. O restaurante estava quase vazio agora. Apenas alguns retardatários terminando a sobremesa. O reservado do canto estava vago. Dante e seus homens haviam saído 20 minutos antes, mas o ar ainda parecia pesado com sua presença. Seu turno acabou, Marco disse.
Ele não encontrava meus olhos. Vá para casa, Valentina. E amanhã? Talvez não venha. Você está me demitindo? A raiva cortou meu medo. Hoje, por que um idiota arrogante não gostou de ser tratado como um cliente comum? Estou tentando te proteger. A voz de Marco falhou. Você não tem ideia do que fez. Dante Caruso não esquece. Ele não perdoa. E quando ele manda seus homens trazerem alguém para ele, ele parou. Seu rosto ficou cinzento. Apenas vá, por favor. Arranquei meu avental e entrei furiosa na sala dos fundos para pegar minha jaqueta e bolsa. Minhas mãos tremiam enquanto eu enfiava os braços pelas mangas. Isso era uma loucura. Eu vivia na América, em uma cidade com leis, polícia e direitos. Um criminoso, não importa o quão poderoso, não podia simplesmente me convocar como se eu fosse uma posse a ser coletada. A porta dos fundos parecia a escolha inteligente. Sair pelo beco, pegar o ônibus 3 quarteirões adiante, desaparecer no meu pequeno apartamento e fingir que esta noite nunca aconteceu. Mas mesmo enquanto eu passava pela cozinha em direção à saída dos fundos, eu sabia que estava me iludindo. Homens como Dante Caruso não faziam ameaças. Eles faziam promessas. O beco estava escuro, iluminado apenas por um poste de luz piscando e pelo brilho vermelho da placa de saída acima da minha cabeça. Respirei o ar frio de novembro, tentando acalmar meu coração acelerado. Dei 5 passos antes que uma figura saísse das sombras. Senhorita Valentina. A voz era educada, quase apologética. O senhor Caruso está esperando. Luca, o homem de rosto impassível da mesa. De perto, ele era ainda mais intimidante. Ombros largos com uma cicatriz atravessando sua sobrancelha esquerda. E olhos que não continham nenhum calor. Diga ao senhor Caruso que ele pode continuar esperando. Tentei contorná-lo. Ele se moveu para me bloquear. Sem tocar, sem ameaçar, apenas presente. Uma parede intransponível entre mim e a liberdade. Não posso fazer isso, senhorita. Então temos um problema. Minha voz soou mais corajosa do que eu me sentia. Porque eu estou indo para casa. Pai, o senhor Caruso simplesmente quer conversar. 5 minutos. Ele a levará para casa até a meia-noite. E se eu recusar? Pela primeira vez, algo brilhou nos olhos de Luca. Não crueldade, mas algo pior, pena. Por favor, não torne isso difícil. Minha mente correu por opções. Gritar? Estávamos no distrito dos armazéns. Ninguém ouviria ou se importaria. Correr? Ele me pegaria em segundos. Lutar? Eu perderia. Se eu entrar nesse carro, eu disse lentamente. Como sei que ele me deixará sair? Você não sabe. A honestidade foi de alguma forma mais aterrorizante do que uma mentira teria sido. Mas o senhor Caruso é um homem de palavra. Ele diz 5 minutos. Ele quer dizer 5 minutos. Atrás de Luca, a Mercedes preta estava parada na entrada do beco. Suas janelas escuras não revelavam nada. Meu celular estava na minha bolsa. Eu poderia ligar para a polícia. Eu e a sua amiga Sara, Luca disse baixinho. Ela tem uma filha, 7 anos, Emma, adora balé. Ele deixou as palavras pairarem no ar. A implicação delas era clara sem ser dita. Gelo inundou minhas veias. Vocês não fariam isso. Nós não faríamos. Mas há outros nesta cidade que não compartilham da moderação do senhor Caruso. A Bratva, o cartel Sanches. Se a notícia se espalhasse de que alguém desrespeitou Dante Caruso e saiu impune, pareceria fraqueza. E fraqueza atrai predadores. Sua expressão permaneceu neutra. Factual. 5 minutos do seu tempo evitam muito caos. Ele estava ameaçando a Sara. A Emma. E usando meu carinho por elas como uma arma. Eu queria odiá-lo por isso. Mas a pior parte era que eu acreditava nele. 5 minutos. Eu repeti. Minha voz vazia. 5 minutos. A porta traseira da Mercedes se abriu enquanto nos aproximávamos. O interior era puro luxo, bancos de couro, iluminação ambiente, uma tela de privacidade separando o motorista da parte de trás. E lá, esperando com a paciência de uma aranha em sua teia, estava Dante Caruso. Ele havia tirado o paletó do terno. Sua camisa branca estava desabotoada no colarinho, revelando um triângulo de pele bronzeada e a sugestão de uma tatuagem. Ele segurava um copo de cristal com um líquido âmbar. O Macallan que eu nunca lhe trouxe. Valentina. Meu nome em seus lábios soava como um pecado. Por favor, sente-se. Entrei no carro, meu corpo rígido de tensão. Luca fechou a porta atrás de mim, me selando com o homem mais perigoso da cidade. O espaço, de repente, pareceu pequeno demais, íntimo demais. Eu podia sentir o cheiro de seu perfume, algo escuro e caro, cedro e fumaça.
Você está com medo, Dante observou, girando seu uísque. Eu sou esperta, eu respondi. Aquele sorriso perigoso retornou. Sim, você é. Ele tomou um gole lento, seus olhos nunca deixando os meus. Diga-me, Valentina, por que você falou comigo daquele jeito esta noite? Ninguém fala comigo daquele jeito. Talvez devessem. Sua risada foi baixa, genuína e de alguma forma mais assustadora do que sua raiva teria sido. Você é incrivelmente corajosa ou incrivelmente tola. Você é um cliente. Você foi rude. Eu chamei sua atenção. Levantei o queixo, recusando-me a mostrar o quanto minhas mãos tremiam. Se isso me torna tola, tudo bem. Mas não vou me desculpar por ter amor próprio. Amor próprio. Ele testou as palavras, sua expressão indecifrável. Você sabe quem eu sou? Dante Caruso. Marco parece pensar que você é importante. E você? O que você acha? Encontrei seus olhos. Eu acho que você é um homem acostumado a ter pessoas com medo dele, que usa esse medo para conseguir o que quer, que ameaçou uma mulher inocente e sua filha para me colocar neste carro. Minha voz tremeu de raiva agora, não de medo. Eu acho que você é exatamente o tipo de homem com quem eu não quero ter nada a ver. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Então Dante fez algo que quebrou todas as expectativas. Ele sorriu. Não a expressão fria e calculista de antes, mas algo cru e real. Você é notável, ele disse suavemente. Você sabe há quanto tempo alguém não olha para mim e vê um homem em vez de um monstro? Eu vejo ambos, eu sussurrei. Seus olhos escureceram com algo que eu não consegui nomear. Fome, dor, fascinação. Eu também. Ele se inclinou para a frente e prendia. Surpreendi a respiração, pressionada contra a porta, mas ele simplesmente colocou o copo no console central. Seus movimentos deliberados. Os 5 minutos acabaram, Valentina. Luca vai te levar para casa. Sua voz estava áspera agora, despojada de sua frieza anterior. Mas saiba disso. Você despertou algo em mim, que eu pensei estar morto há muito tempo. Curiosidade. Interesse. Ele fez uma pausa. Desejo. Eu não quero. O que você quer deixou de importar no momento em que você me olhou nos olhos e se recusou a se curvar. Ele estendeu a mão. E eu recuei. Mas ele apenas abriu a porta atrás de mim. Durma bem, Valentina. Eu te vejo novamente em breve. Não, não vai. Sim, ele disse com certeza absoluta. Mas eu vou. Luca estava esperando do lado de fora, pronto para me levar para casa. Saí com as pernas trêmulas, desesperada para colocar distância entre mim e o homem naquele carro. Mas enquanto a Mercedes se afastava, eu ainda podia sentir os olhos de Dante em mim. E eu sabia, com uma certeza terrível, que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não fui trabalhar no dia seguinte nem no dia depois. Passei 48 horas no meu apartamento, com a tranca acionada e o celular na mão, saltando a cada som no corredor, a cada carro que diminuía a velocidade na rua abaixo. Eu dizia a mim mesma que estava sendo paranoica. Dante Caruso era um homem poderoso. Ele tinha coisas mais importantes a fazer do que se obcecar por uma garçonete que foi rude com ele. Mas toda vez que eu fechava os olhos, eu via seu rosto. Aquele sorriso perigoso. A maneira como ele me olhou como se eu fosse um quebra-cabeça que ele pretendia resolver. Você despertou algo em mim. Na terceira manhã, minha senhoria bateu na minha porta. A senhora Chen tinha 76 anos, era viúva e administrava o prédio com eficiência de ferro. Ela não batia a menos que algo estivesse errado. Valentina, abra, preciso falar com você. Eu abri uma fresta na porta, mantendo a corrente no lugar. Senhora Chen, está tudo bem? Seu rosto enrugado estava vincado de preocupação. Um homem veio aqui ontem, muito bem vestido. Ele disse que estava procurando por você. Disse que te devia dinheiro do restaurante. Queria devolver sua carteira. Meu sangue gelou. O que você disse a ele? Nada. Você acha que sou estúpida? Ela empurrou um envelope pardo pela fresta da porta, mas ele deixou isso. Disse para ter certeza de que você recebesse. O envelope era grosso, papel caro. Meu nome estava escrito na frente em uma caligrafia elegante. Valentina, senhora Chen, se mais alguém vier me procurar. Eu sei, eu sei. Vou dizer que você se mudou. Ela deu um tapinha na minha mão através da abertura. Mas Valentina, seja qual for o problema em que você está, tenha cuidado. Aquele homem tinha olhos frios. Fechei a porta e encarei o envelope como se ele pudesse explodir.
Dentro, encontrei 3 coisas. Um cheque administrativo de US$ 10.000, um cartão de visita com um endereço em relevo dourado e um bilhete escrito à mão em papel cartão grosso. Valentina, você precisa de fechaduras melhores. Seu prédio não é seguro. Para uma mulher morando sozinha, isso deve cobrir o primeiro e o último mês de aluguel em um lugar mais seguro. Considere um pacote de demissão dos Giordanos. Marco se sentiu péssimo por te deixar ir. Se precisar de algo, minha porta está sempre aberta. D. Eu amassei o bilhete na minha mão, raiva e medo lutando em meu peito. Ele havia encontrado onde eu morava. Ele havia falado com minha senhoria. Ele estava me monitorando, me rastreando, inserindo-se em minha vida como se tivesse o direito. E pior, o cheque era real. Eu liguei para o banco pelo número que estava nele, fingindo verificar os fundos. US$ 10.000. O suficiente para me mudar para um bairro melhor, para ganhar tempo para encontrar um novo emprego, para respirar. Dinheiro sujo. Era isso que era. Rasguei o cheque ao meio. Então encarei os pedaços em minhas mãos e pensei na minha conta de luz atrasada. Meus empréstimos estudantis. O trabalho de meio período que eu vinha fazendo que mal cobria as compras. O orgulho era caro. O amor próprio não pagava o aluguel. Eu o odiei naquele momento. Odiei que ele tivesse encontrado minha fraqueza e a explorado com precisão cirúrgica. O cartão de visita ficou na minha mesa da cozinha por 3 dias. No 4º dia, meu telefone tocou de um número desconhecido. Alô? Senhorita Valentina. A voz de Luca, profissional e sem emoção. O Sr. Caruso solicita sua presença esta noite às 8 horas. Diga ao Sr. Caruso. Ele está preparado para lhe oferecer um emprego. US$ 25 por hora. Horário flexível. Seguro de saúde. Tudo o que ele pede é que você o ouça. Eu ri amargamente. Um emprego fazendo o quê? Não estou interessado em qualquer que seja. Aulas particulares, Luca interrompeu. O Sr. Caruso tem uma prima jovem que precisa de ajuda com literatura inglesa. Você tem um bacharelado em inglês pela Universidade Estadual. Formou-se com louvor, apesar de trabalhar em tempo integral. Ele achou que você seria perfeita para o cargo. Minha respiração falhou. Ele havia me pesquisado. Profundamente. Como você sabe sobre meu diploma, o Sr. Caruso é muito minucioso quando algo o interessa. Uma pausa. O carro chegará às 7h30. Espero que esteja pronta. Ele desligou antes que eu pudesse recusar. 7h30 chegou com a inevitabilidade de uma tempestade. Eu disse a mim mesma que não iria. Disse a mim mesma que ligaria para a polícia, faria um boletim de ocorrência, conseguiria uma ordem de restrição. Mas às 7h15, eu estava em frente ao meu armário, pegando o único vestido bonito que eu tinha. Um simples vestido preto que usei na minha formatura da faculdade. Às 7h20, eu estava aplicando o batom com as mãos trêmulas. Às 7h28, eu estava esperando na calçada enquanto a Mercedes preta parava. Lucas segurou a porta aberta. Senhorita Valentina. Isso não significa que estou aceitando nada, eu disse enquanto entrava. Estou apenas ouvindo. Claro. O endereço no cartão de visita nos levou para fora da cidade, para as colinas onde o dinheiro antigo vivia atrás de portões e muros. Passamos por mansões que pareciam museus, propriedades que poderiam abrigar 20 famílias. A Mercedes virou em uma estrada particular ladeada por cercas de ferro e câmeras de segurança. No final, havia uma casa, não, uma propriedade que me tirou o fôlego. Era a arquitetura italiana moderna, toda de linhas retas e paredes de vidro, iluminada por dentro como uma caixa de joias. A entrada era ladeada por jardins bem cuidados e uma fonte que provavelmente custou mais do que eu ganharia em uma vida inteira. O Sr. Caruso está esperando em seu escritório, Luca disse, me guiando por um hall de mármore que ecoava com nossos passos. O interior era exatamente o que eu esperava. Caro, de bom gosto, frio. Arte moderna nas paredes, móveis que pertenciam a revistas de design. Nenhum toque pessoal em lugar nenhum. Polo parecia mais um hotel de luxo do que uma casa. O escritório era diferente. Estantes do chão ao teto revestiam 3 paredes, repletas de volumes encadernados em couro e primeiras edições. Uma enorme mesa de mogno dominava o espaço, e atrás dela, emoldurado por janelas com vista para as luzes da cidade abaixo, estava Dante Caruso. Ele trocara o terno por calças escuras e um suéter de carvão que abraçava seu corpo. Seu cabelo estava um pouco desarrumado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. Ele parecia mais jovem assim, mais humano,
mais perigoso, porque era mais fácil de olhar. Valentina. Ele pousou o livro que estava lendo, O Inferno de Dante. Notei com uma ironia sombria. Obrigado por vir. Eu não tive muita escolha. Você sempre tem uma escolha. Ele contornou a mesa e eu me forcei a não recuar. Você poderia ter recusado, jogado fora meu cartão, descontado o cheque e desaparecido. Eu rasguei seu cheque. Algo brilhou em seus olhos. Surpresa, respeito, algo mais caloroso. Você rasgou? Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero seu emprego. Eu quero que você me deixe em paz. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. O que quer que seja isso, o que quer que você pense que quer de mim. Eu quero que você me conheça. Ele interrompeu baixinho. Não o monstro que todos veem. Não o nome que faz homens como Marco tremerem. Eu. Eu o encarei. Por quê? Porque você olhou para mim e viu ambos. Ele deu um passo mais perto, e eu pude sentir o cheiro de cedro e fumaça novamente. Pude sentir o calor dele. Porque quando todos os outros naquele restaurante estavam com medo, você estava com raiva, desafiadora, real. Eu fui rude, você foi honesta. Outro passo. Estávamos a centímetros de distância agora. Você tem alguma ideia de quão raro isso é no meu mundo? Quão exaustivo é estar cercado de medo e mentiras e pessoas que te dizem apenas o que acham que você quer ouvir? Isso não é problema meu. Não, ele concordou. Mas pode ser sua oportunidade. Sua mão subiu lentamente, telegrafando o movimento, me dando tempo para recuar. Quando não o fiz, seus dedos roçaram minha bochecha, leves como uma pena, gentis, completamente em desacordo com tudo que eu sabia sobre ele. Não estou pedindo que você seja minha, Valentina. Ainda não. Sua voz baixou para um sussurro. Estou pedindo tempo para provar que sou mais do que o monstro que você pensa que sou. Ou que para te mostrar que o que sinto não é apenas obsessão ou possessão, é algo real. E se eu disser não? A dor brilhou em seu rosto, crua e genuína. Então eu te deixo ir. Sem mais envelopes, sem mais visitas. Você nunca mais me verá. Novamente. Ele fez uma pausa. Mas você sempre se perguntará o que poderia ter sido. Meu coração martelava contra minhas costelas. Cada instinto gritava para eu correr, recusar, me proteger de qualquer escuridão que vivesse neste homem. Mas outra parte de mim, uma parte que eu não queria reconhecer, sussurrava que ele estava certo. Eu me perguntaria. Um mês ouvi a mim mesma dizer: você tem um mês para provar que não é apenas um monstro em um terno caro. O sorriso de Dante foi como o nascer do sol rompendo nuvens de tempestade. Um mês. Ele recuou, me dando espaço, mas seus olhos continham uma promessa que fez minha pele corar de calor. Sua primeira aula particular é amanhã às 4. Minha prima Sofia tem 13 anos, é brilhante, moça teimosa e convencida de que a literatura clássica é chata. Acho que vocês duas vão se dar bem. Isso é realmente sobre aulas particulares? Sim. Então aquele sorriso perigoso retornou. Embora eu não vá fingir que não estou esperando que você fique para o jantar depois. Eu deveria ter dito não. Deveria ter ido embora na mesma hora. Em vez disso, eu assenti e selei meu destino. Sofia Caruso não era o que eu esperava. Eu me preparei para uma princesa da máfia mimada. Roupas de grife, atitude. Fosse o tipo de garota que recebeu tudo e não valorizou nada. Em vez disso, encontrei uma adolescente magra de 13 anos com jeans rasgados e uma camiseta de banda desbotada, espalhada pelo chão da biblioteca da propriedade, com uma cópia surrada de Romeu e Julieta e uma carranca que poderia cortar vidro. Você é a professora particular? Ela me olhou de cima a baixo com um ceticismo adolescente. Você não se parece com as últimas três. Como eram as últimas três? Velhas, chatas, com medo do Dante. E ela enfatizou o primeiro nome dele deliberadamente, me testando. Coloquei minha bolsa no chão e me acomodei em uma cadeira. Bem, eu tenho 25 anos. Acho que Shakespeare é brilhante quando ensinado corretamente. E seu primo me aterroriza, mas estou aqui de qualquer maneira. A carranca de Sofia se quebrou em um sorriso relutante. Você realmente admitiu. Por que mentir? Dante é intimidador. Mas isso não significa que não posso fazer meu trabalho. Ele não é tão ruim assim quando você o conhece. Ela se sentou, cruzando as pernas. Todo mundo acha que ele é um assassino a sangue frio, mas ele me ajudou com minha lição de matemática na semana passada. Ele é realmente muito paciente.
A imagem de Dante Caruso, chefe da máfia, criminoso temido, explicando pacientemente a álgebra para uma adolescente, era tão absurda que quase ri. Então, qual é o problema com Romeu e Julieta? Sofia gemeu. É estúpido. Eles se conhecem por uns 3 dias e decidem morrer um pelo outro? Isso não é romance, isso é doença mental. Eu ri então. Você não está errada. Mas e se não for realmente sobre amor? E se for sobre duas crianças presas pelo ódio de suas famílias, desesperadas por algo puro em um mundo violento? Ela inclinou a cabeça, considerando. Eu nunca pensei nisso dessa forma. A maioria das pessoas não pensa. Elas veem o romance e perdem a tragédia. Vê com essas duas famílias destruindo tudo de belo porque não conseguem abandonar velhos rancores. Como os Caruso e os Morelli, Sofia disse baixinho. Meu sangue gelou. O quê? Nada. Esqueça. Mas seus olhos ficaram distantes, preocupados. Podemos apenas focar na lição de casa. Passamos as 2 horas seguintes dissecando Shakespeare, e Sofia se mostrou afiada como uma lâmina assim que se engajou. Ela fez perguntas inteligentes, fez conexões que eu não esperaria, e quando terminamos, ela estava realmente sorrindo, mesmo horário na próxima semana? Eu perguntei, guardando meus materiais. Sim. E Valentina? Ela hesitou. Obrigada por não me tratar como se eu fosse estúpida. Ou perigosa. Você não é perigosa, Sofia. Meu sobrenome é Caruso. Todo mundo acha que sou perigosa. Ela encontrou meus olhos, e eu vi algo de partir o coração ali. Solidão. Isolamento. O peso de um nome que ela nunca escolheu. Exceto você. Você apenas me trata como uma criança que precisa de ajuda com inglês. Eu queria abraçá-la. Em vez disso, apertei seu ombro. Porque é isso que você é. Luca estava esperando no corredor. Senhorita Valentina, o senhor Caruso gostaria de... Eu sei se você se juntará a ele para o jantar. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido isso profissional. Mantido limites. Sim, eu disse em vez disso. Dante estava esperando no terraço. Ele havia se trocado novamente. Jeans escuros. Uma camiseta preta de manga comprida que se ajustava aos seus ombros. Descalço. A intimidade casual disso fez meu estômago revirar. Este não era o chefe da máfia controlado do restaurante ou o manipulador calculado do carro. Isso era algo mais próximo do homem que ele me pediu para ver. Como foi com a Sofia? Ele perguntou quando eu saí. Brilhante, teimosa, solitária. Ele se encolheu com a última palavra. Sim. O terraço tinha vista para a cidade, uma extensão cintilante de luzes abaixo. O som distante do tráfego e das sirenes. Uma mesa estava posta para 2. Ah, vinho já servido, comida sob cúpulas de prata. Você não precisava fazer isso, eu disse. Eu queria. Ele puxou minha cadeira, seus dedos roçando minhas costas enquanto eu me sentava. O toque enviou eletricidade pela minha pele. Eu queria te agradecer. Sofia já passou por 3 professores particulares, em 2 meses. Você é a primeira que ela não odiou à primeira vista. Talvez porque eu não entrei esperando um monstro. Como você esperava comigo? Encontrei seus olhos. Você pode me culpar? Não. Acho que ele se sentou em frente a mim. E mesmo com roupas casuais, ele irradiava poder. Você seria uma tola se não temesse o que eu sou. O que eu fiz? O que você fez? Ele ergueu sua taça de vinho, estudando o líquido vermelho escuro. Protegi minha família. Fiz escolhas difíceis. Eliminei ameaças antes que pudessem nos eliminar. Sua voz era objetiva, quase desapegada. Eu matei homens, Valentina. Não com raiva, não com paixão, mas com cálculo frio. Até porque a existência deles ameaçava tudo o que jurei proteger. Eu deveria ter corrido. Deveria ter ficado horrorizada. Enjoada. Em vez disso, senti algo mais complicado. Você se arrepende? Dos inocentes? Sim. Todos os dias. Seus nós dos dedos embranqueceram no pé da taça. Dos culpados, dos homens que machucaram mulheres e crianças, que lidavam com tráfico humano e sofrimento? Não, eu durmo. Bem, sabendo que eles estão mortos, essa é uma linha moral conveniente. É a única linha que me resta. Ele pousou a taça. Meu pai era diferente. Ele acreditava que o poder vinha apenas do medo, que a misericórdia era fraqueza. Ele governava pelo terror. Esmagava qualquer um que o desafiasse, deixava corpos em seu rastro sem pensar 2 vezes. O que aconteceu com ele? Eu o matei. As palavras pairaram no ar entre nós, pesadas e absolutas. Ele ia executar a mãe da Sofia, minha tia,
porque ela queria deixar a família. Ela havia se apaixonado por um civil, queria uma vida normal. A voz de Dante estava vazia agora, sem emoção. Meu pai viu isso como traição. Ele reuniu a família para assistir, para enviar uma mensagem. Meu Deus! Eu dei um tiro entre os olhos dele antes que ele pudesse atirar. Ele olhou para mim então e eu vi o peso disso em seus olhos escuros. Não arrependimento, mas algo mais pesado. Eu tinha 23 anos. Tornei-me o chefe desta família coberto com o sangue do meu pai. A Sofia sabe? Não. Ela sabe que a mãe dela morreu em um acidente. É mais gentil assim. Ele se recostou e o luar pintou prata em seus traços marcados. Você perguntou o que eu fiz. Essa é a verdade. Eu sou um assassino do próprio pai. Um assassino. O tipo de homem sobre o qual sua mãe te avisou. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos, eu disse baixinho. Ela nunca chegou a me avisar sobre nada. Algo mudou em sua expressão, dor, reconhecendo dor. Sinto muito. Não sinta. Ela me ensinou o suficiente antes que o câncer a levasse. Então ela me ensinou que as pessoas são complicadas, que às vezes a escolha certa é a difícil, que a força não é sobre ser destemido, é sobre ter medo e fazer o que precisa ser feito de qualquer maneira. Ela parece notável. Ela era. Tomei um gole de vinho deixando o calor se espalhar por mim. É por isso que você queria me ver? Para confessar seus pecados e ver se eu correria? Em parte. Ele se inclinou para a frente, seus olhos intensos. Mas principalmente porque sentar aqui com você, falando sobre coisas reais em vez de negócios e sangue e território, é a primeira vez que me sinto humano em anos. Minha respiração falhou. Dante, não estou pedindo que você me absolva. Não estou pedindo que você entenda. Sua mão se moveu pela mesa, parando pouco antes da minha. Estou pedindo que você me veja. Todo eu. O monstro e o homem. E então decida se um mês é suficiente. Olhei para a mão dele, nós dos dedos com cicatrizes. Uma queimadura desbotada no pulso. Dedos longos que poderiam matar ou acariciar com igual habilidade. Lentamente, coloquei minha mão sobre a dele. Estou te vendo, eu sussurrei. Seus dedos se curvaram em volta dos meus, quentes, sólidos e reais. Então veja isso também. Ele se levantou, me puxando com ele, e me levou até a beira do terraço. Abaixo, a cidade se estendia infinitamente. Acima, as estrelas lutavam contra a poluição luminosa. É isso que eu protejo, ele disse suavemente. Não apenas minha família. Não apenas nosso território. Cada rua lá embaixo, cada bairro, eu os mantenho a salvo de monstros piores do que eu. A Bratva traficaria crianças. Os cartéis inundariam as escolas com fentanil. Os italianos da velha guarda transformariam esta cidade em uma zona de guerra. Então você é o quê? Um mal necessário? Eu sou o diabo que eles conhecem. Ele me virou para encará-lo, suas mãos em meus ombros. Não vou mentir para você sobre o que sou, mas protegerei o que é meu com cada respiração do meu corpo. E Valentina, seu polegar traçou meu queixo. Você está se tornando minha. Eu não pertenço a ninguém. Eu sei. É isso que torna real. Ele abaixou a cabeça até que sua testa repousou contra a minha. Você poderia ir embora agora mesmo. Eu te deixaria, mas você não vai. Por que não? Porque você também sente. Essa coisa entre nós. Perigosa e impossível, e completamente insana. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. Ou quando ele me beijou, não foi a tomada brutal que eu esperava. Foi suave, questionador, devastadoramente gentil. Seus lábios se moveram contra os meus como se eu fosse preciosa. Como se eu pudesse quebrar. Como se este único momento importasse mais do que qualquer coisa em seu mundo violento. Eu o beijei de volta. E senti o chão desaparecer sob meus pés. Quando finalmente nos separamos, estávamos ambos ofegantes. Seus olhos estavam negros de desejo, mas ele recuou, me dando espaço. Eu deveria te levar para casa, ele disse, sua voz rouca. Você deveria, mas eu não quero. Eu sei. Ficamos ali ao luar com as luzes da cidade abaixo, e eu sabia com uma certeza aterrorizante que estava me apaixonando pelo homem mais perigoso que já conheci, e não tinha ideia de como parar. As 2 semanas seguintes se tornaram uma dança perigosa entre dois mundos. De dia, eu era Valentina, a professora particular, chegando à propriedade de Dante para trabalhar com Sofia, discutindo literatura e poesia enquanto mantinha cuidadosamente os limites profissionais. À noite, eu era outra pessoa,
A mulher que ficava para jantar no terraço, que deixava as paredes de Dante se abrirem enquanto conversávamos sobre tudo, exceto seus negócios. Filmes que amávamos quando crianças, livros que nos mudaram, a estranha solidão compartilhada de pessoas que cresceram rápido demais. Ele nunca pressionou, nunca exigiu mais do que eu estava disposta a dar. Olhou, mas a tensão entre nós crescia como uma coisa viva, toques elétricos que demoravam demais, conversas que borravam a linha entre o apropriado e o íntimo. Momentos em que eu o pegava, me observando com uma fome tão crua que meu corpo respondia de maneiras que eu não conseguia controlar. Eu estava me apaixonando. Lentamente, terrivelmente, inevitavelmente me apaixonando. E não conseguia me forçar a parar. Em uma noite de sexta-feira, 2 semanas após nosso acordo, tudo mudou. Eu tinha acabado de terminar com Sofia. Tínhamos enfrentado o Grande Gatsby. E ela realmente se empolgou com o simbolismo da luz verde quando Luca apareceu na porta, seu rosto de pedra excepcionalmente tenso. Senhorita Valentina, o senhor Caruso precisa vê-la imediatamente. Algo em seu tom fez meu estômago se contrair. Ele está bem. Por favor, venha comigo. Ele me levou não para o terraço ou para o escritório, mas por um corredor que eu nunca tive permissão para entrar. Câmeras de segurança lhe acompanhavam nosso progresso. Fechaduras eletrônicas se abriam com a aproximação de Luca. Descemos escadas para o que só poderia ser descrito como um bunker. Paredes de concreto, portas reforçadas, o zumbido de eletrônicos sérios. Luca, o que está acontecendo? Ele não respondeu, apenas abriu uma última porta. A sala além era um centro de comando, bancos de monitores exibindo feeds de segurança, imagens de satélite, o que pareciam ser frequências de rádio da polícia. E no centro, de pé sobre uma mesa coberta de fotografias, estava Dante. Ele havia se despojado do cavalheiro de nossos jantares. Este era o chefe da máfia. Mandíbula cerrada, ombros rígidos, violência mal contida em cada linha de seu corpo. Seus nós dos dedos estavam cortados e ensanguentados. Dante? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ele olhou para cima e a fúria em seus olhos me fez recuar. Então o reconhecimento suavizou sua expressão e ele fechou os olhos brevemente. Você não deveria ver isso, ele disse asperamente. Luca, leve-a de volta. Não. Eu me aproximei, meu coração martelando. O que aconteceu? Ele gesticulou para as fotografias na mesa. Forcei-me a olhar. Eram fotos de vigilância. De mim, saindo do meu apartamento, no supermercado, acompanhando Sofia até o carro dela. Dezenas de imagens, tiradas de ângulos ocultos nas últimas 2 semanas. Os Morelli, Dante disse. Cada palavra cortada e fria, nossos rivais mais antigos. Eles estão te observando desde o segundo jantar. Eles sabem que você tem vindo aqui. Gelo inundou minhas veias. Eles acham que eu sou. Eles acham que você é importante para mim. Suas mãos se fecharam em punhos. Eles estão certos. Então o que isso significa? Dante encontrou meus olhos e eu vi algo que me aterrorizou mais do que sua raiva, medo. Significa que você é um alvo agora. Qualquer pessoa com quem me importo se torna uma alavanca. E os Morelli não negociam gentilmente. Então eu vou parar de vir. Eu vou desaparecer. É tarde demais para isso. Ele contornou a mesa. Seus movimentos predatórios. Eles já te marcaram. Se você fugir, eles verão isso como confirmação de que você é valiosa. Eles vão te pegar na rua e te usar para me destruir. Então o que eu faço? Minha voz falhou. Dante, eu não posso. Eu não fui feita para isso. Sou uma garçonete que dá aulas particulares. Eu não sou ninguém. Você não é ninguém. Ele agarrou meus ombros, seu aperto quase doloroso. Você é a primeira coisa real que senti em 10 anos. Você é a mulher que olhou para mim e viu algo que valia a pena salvar. Você é... Ele parou, a mandíbula trabalhando. Você é minha, Valentina. E eu protejo o que é meu. Fazendo o quê? Matando mais pessoas? Começando uma guerra? Se necessário. A certeza casual disso me deixou enjoada. Eu não posso ser responsável por isso. Você não é responsável. Seus polegares traçaram círculos em meus ombros. Poxa, tentando acalmar mesmo enquanto suas palavras cortavam. Os Morelli fizeram essa escolha. Eles cruzaram uma linha. Agora eu tenho que responder. Ou todos os inimigos que tenho saberão minha fraqueza. Eu sou sua fraqueza. Eu sussurrei. Sim. Sem hesitação. Sem vergonha. Você é. E eu não mudaria isso por nada. Eu me afastei dele. Minha mente a mil.
Então talvez você devesse me deixar ir, deixá-los me levar, usar-me para negociar. Não. A palavra foi absoluta, final. Eu queimaria essa cidade até as cinzas antes de deixar alguém te levar. Mesmo que pessoas inocentes se machuquem, a dor brilhou em seu rosto, mesmo assim. Eu o encarei, o sangue em seus nós dos dedos, a violência fervendo sob sua pele, a convicção absoluta em seus olhos. Este era o monstro que todos temiam, o homem que sacrificaria qualquer coisa, qualquer um, para proteger o que considerava seu. E Deus me ajude. Uma parte distorcida de mim achou isso emocionante. O que aconteceu com suas mãos? Eu perguntei baixinho. Um dos batedores deles. Ele cometeu o erro de chegar perto demais do seu prédio. Dante flexionou os dedos, fazendo uma careta. Ele não cometerá esse erro novamente. Você o matou. Eu enviei uma mensagem. Ele pegou minha mão, levando-a aos seus nós dos dedos ensanguentados. É isso que eu sou, Valentina. É isso que eu faço. Eu te avisei. Eu sei. Tracei os cortes em sua pele. Meu toque gentil contra a evidência de violência. Mostre-me como limpar isso. Ele piscou surpreso. Ah, o quê? Suas mãos. Mostre-me onde estão os suprimentos de primeiros socorros. Eu quero cuidar disso. Valentina, você disse que eu preciso ver todo você, certo? O monstro e o homem? Encontrei seus olhos. Então me deixe. Todo você, mesmo as partes cobertas de sangue. Algo se quebrou em sua expressão. Alívio. Gratidão. Maravilha. Ele me levou a uma pequena estação médica no canto. Observou enquanto eu reunia suprimentos com as mãos trêmulas. Limpei seus nós dos dedos em silêncio, limpando o sangue, aplicando antisséptico que o fez sibilar. Suas mãos eram maiores que as minhas, com cicatrizes e calos, capazes de coisas tão terríveis. Mas enquanto eu as envolvia em gaze limpa, tudo o que eu conseguia pensar era em quão gentilmente elas me tocaram naquela noite no terraço. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou com a voz rouca. Porque você também precisa de alguém. Eu amarrei a bandagem. Porque todos os outros em sua vida ou te temem ou te usam. Puxa, porque alguém tem que te lembrar que você é humano. Não sou, você é. Pressionei minha palma em seu peito, sentindo seu coração trovejar sob minha mão. Você sangra. Você se machuca. Você se importa tanto que está te destruindo. Isso é humano, Dante. Ele pegou meu pulso, seus dedos enfaixados gentis. Eu não te mereço. Provavelmente não. Eu também não mereço essa confusão. Tentei sorrir, mas saiu errado. Mas aqui estamos nós. Aqui estamos nós, ele ecoou. Então ele me puxou contra ele, ele enterrando o rosto em meu cabelo. Senti-o tremer, este homem poderoso e aterrorizante, tremendo em meus braços como se fosse ele quem precisasse de proteção. Sinto muito, ele sussurrou. Sinto muito por te arrastar para isso. Então me deixe ir. Seus braços se apertaram. Não posso, eu sei. Ficamos ali naquele centro de comando estéril, cercados por evidências de violência e vigilância, abraçando-nos como salva-vidas. Acima de nós, alarmes começaram a soar. Luca irrompeu pela porta. Chefe. 3 carros acabaram de romper o perímetro norte. Os Morelli, eles estão vindo agora. Toda a postura de Dante mudou. O homem vulnerável desapareceu, substituído pelo predador que eu vislumbrei no restaurante. Ele me afastou dele. Sua expressão ficou fria e mortal. Leve-a para a sala segura. Protocolo de bloqueio total. Eu não vou me esconder enquanto... Agora, Luca. Seus olhos encontraram os meus uma última vez e eu vi tudo ali. Amor. Arrependimento, determinação selvagem. Mantenha-a segura. Custe o que custar, Dante. Ele me beijou então, forte e desesperado. Possessivo. Tinha gosto de cobre e adeus. Fique viva. Ele rosnou contra meus lábios. Eu ainda não terminei com você. Então ele se foi, gritando ordens, movendo-se em direção às escadas com a graça fluida de um homem indo para a guerra. Luca agarrou meu braço. Senhorita Valentina, por favor. Deixei que ele me puxasse em direção a uma porta diferente, em direção à segurança. A uma sala trancada onde eu não veria o que estava prestes a acontecer. Mas enquanto os tiros ecoavam pela propriedade, estalos agudos que fizeram meus ouvidos zumbirem e meu coração parar, eu sabia de uma coisa com certeza terrível. O homem por quem eu estava me apaixonando estava prestes a pintar sua bela casa de vermelho, com sangue. E era tudo por minha causa.
A sala segura era exatamente o que parecia, sem janelas, de concreto, paredes reforçadas, suprimentos suficientes para sobreviver a um cerco. Luca me selou lá dentro com 2 guardas e uma instrução curta. Não abra esta porta para ninguém, além de mim ou do Sr. Caruso. Então as trancas se engataram e eu fiquei sozinha com 2 homens de rosto impassível e o som do meu próprio coração acelerado. Acima de nós, a casa explodiu em caos. Tiros, gritos, o barulho de vidro quebrando. Eu andava pela pequena sala como um animal enjaulado, cada instinto gritando para eu fazer algo. Qualquer coisa, exceto me esconder, enquanto Dante lutava por sua vida. Quanto tempo isso geralmente dura? Perguntei a um dos guardas. Ele não respondeu, nem mesmo reconheceu o que eu havia falado. 20 minutos pareceram 20 horas. Então, finalmente, o intercomunicador estalou. Sala segura alfa. Status, a voz de Luca. Os guardas relaxaram um pouco. Segura. O pacote está seguro. Pacote. Era isso que eu era agora. Carga a ser protegida e entregue. As trancas. Desengatadas com uma série de cliques mecânicos, Luca entrou e meu estômago revirou ao vê-lo. Seu terno estava rasgado, sangue respingando em seu rosto e camisa. Um corte percorria seu antebraço. Ele está... Eu não consegui terminar a frase. O Sr. Caruso está vivo. Ele quer vê-la. O que aconteceu lá em cima? Guerra, Luca disse simplesmente. Venha. Ele me levou de volta pelo centro de comando, agora com ainda mais homens, todos se movendo com eficiência urgente e subindo as escadas. Eu podia sentir o cheiro de pólvora e cobre. Minhas mãos tremiam enquanto subíamos. O andar principal era um desastre. Buracos de bala nas paredes, obras de arte estilhaçadas, móveis virados e sangue. Tanto sangue manchado no chão de mármore em faixas escuras. Oh, meu Deus! Eu sussurrei. 4 Morelli mortos, 2 feridos e levados para interrogatório. Nenhum dos nossos perdido. A voz de Luca era objetiva, como se estivesse recitando listas de compras em vez de contagens de corpos. Até poderia ter sido pior. Ele abriu a porta do escritório de Dante. Dante estava de pé junto às janelas, com vista para a cidade, de costas para mim. Ele havia tirado a camisa ensanguentada, revelando costas musculosas cruzadas por cicatrizes antigas, feridas de faca, marcas de queimadura. O mapa de uma vida violenta. Contusões frescas já floresciam em roxo ao longo de suas costelas. Deixe-nos, ele disse sem se virar. Luca fechou a porta atrás de mim. Dante, eles estão todos mortos. Sua voz estava vazia, desprovida de emoção. Os homens que te fotografaram, os batedores que te seguiram para casa, os soldados que invadiram meus portões. Ele se virou lentamente e eu prendi a respiração. Seu rosto era uma máscara de sangue, lábio cortado, hematomas ao longo da mandíbula, um olho inchando. Mas sua expressão era pior que os ferimentos, fria, vazia. O homem gentil de nossos jantares havia sido completamente apagado. É isso que você queria ver? Ele gesticulou para si mesmo. Vá para as carnificina visível através da porta. É isso que eu sou, Valentina. É isso que acontece quando alguém ameaça o que é meu. Eu me movi em direção a ele. Ele recuou. Não. Você vai sujar suas roupas de sangue. Eu não me importo com minhas roupas. Eu o alcancei de qualquer maneira, e ele segurou meus pulsos, não com força, mas firme. Você deveria se importar. Você deveria correr o mais longe possível de mim. Seu aperto se intensificou. Acabei de matar 4 homens em minha própria casa. Amanhã haverá retaliação. Os Morelli não deixarão isso passar. Esta guerra vai escalar e você está no centro dela porque eu fui egoísta o suficiente para te querer. Você não começou isso, eu comecei. Ele me soltou, se afastando. No momento em que decidi que você importava. No momento em que me permiti sentir algo real em vez de te manter à distância. Pintei um alvo nas suas costas com meu próprio egoísmo. Então, o que você está dizendo? Que isso foi um erro? Sim. A palavra cortou como uma lâmina. Senti algo quebrar em meu peito. Entendo. Não, você não entende. Ele se virou para mim, e agora eu vi além da máscara fria a angústia por baixo. Estou dizendo que eu nunca deveria ter te arrastado para este mundo. Eu deveria ter te deixado ir embora naquela primeira noite. Eu deveria ter sido forte o suficiente para te proteger de mim mesmo. Eu fiz minhas próprias escolhas. Você não sabia o que estava escolhendo. Seu grito ecoou pelo escritório.
Você não entendia o que significa estar conectada a mim. O perigo, a violência, o fato de que me amar te torna uma arma que qualquer um pode usar contra mim. Me amar, minha voz saiu pequena. É isso que é? Ele congelou, então riu, amargo, quebrado. Claro que é. Por que mais eu estaria me despedaçando, tentando descobrir como te manter segura, sabendo que a única maneira de te proteger de verdade é te cortar fora? Eu não tenho uma palavra a dizer sobre isso. Não, ríspido. Final. Hoje, porque você escolherá errado. Você me escolherá, mesmo que eu seja veneno. Mesmo que ficar ao meu lado signifique viver em constante medo, tornar-se um alvo, me ver fazer coisas terríveis e fingir que pode aceitar. Você não sabe o que eu posso aceitar. Eu te vi limpar minhas mãos ensanguentadas 2 horas atrás. Ele bateu a palma da mão na mesa, me fazendo recuar. Eu vi seu rosto quando ouvi os tiros. Você não foi feita para isso, Valentina. Você é boa e suave e real. E este mundo vai te devorar viva. Então me ensine, eu disse desesperadamente. Me ensine a sobreviver aqui, tornando-se como eu, dura e fria e capaz de violência sem hesitação. Ele balançou a cabeça. Eu não vou fazer isso com você. Não vou ver você perder tudo o que te faz ser você só para ficar na minha cama. As palavras atingiram como golpes físicos. É isso que você pensa que eu sou? Alguém que mudaria tudo só por sexo? Eu acho que você é alguém que vê o homem em vez do monstro. Sua voz baixou para um sussurro, e isso te torna muito mais perigosa para si mesma do que eu jamais poderia ser. O silêncio caiu entre nós, pesado com todas as coisas que não podíamos dizer. Então, passos ecoaram no corredor. Luca apareceu na porta, sua expressão sombria. Chefe, você precisa ver isso. Agora não. É sobre a senhorita Valentina. Meu sangue gelou. O corpo inteiro de Dante ficou rígido. Lucas se atravessou até a mesa e colocou um envelope pardo. Dentro havia mais fotografias. Mas estas não eram fotos de vigilância de mim no meu dia a dia. Eram mais antigas, muito mais antigas. O rosto da minha mãe me encarava de imagens desbotadas, jovem, bonita, rindo. E ao lado dela, minha respiração parou. Havia um homem que eu nunca tinha visto antes. Cabelo escuro, bonito. Seu braço em volta da cintura dela com intimidade possessiva. Onde você conseguiu isso? Eu sussurrei. Do soldado Morelli que capturamos. A voz de Luca era cuidadosamente neutra. Ele as tinha no bolso. Disse que eram sua apólice de seguro. Dante pegou uma das fotos, sua mandíbula trabalhando. Diga a ela. Me dizer o quê? Minha voz se lhe elevou. Luca. O que estou vendo? Aquele homem com sua mãe? Ele encontrou meus olhos com algo como pena. Aquele é Antônio Morelli, chefe da família Morelli. O mundo inclinou de lado. Não, não. Minha mãe nunca, ela não faria isso. Olhe o carimbo da data. A voz de Dante estava vazia. Peguei a foto com as mãos trêmulas. A data impressa no canto fez meus joelhos fraquejarem. 26 anos atrás. 9 meses antes de eu nascer. Não. Eu respirei. Isso não é possível. Meu pai, ele morreu antes de eu nascer, minha mãe disse. Sua mãe mentiu. Dante pousou a foto com cuidado, como se pudesse quebrar. Ou ela nunca soube a verdade. Antônio Morelli tem a reputação de seduzir mulheres e descartá-las. Sua mãe não seria a primeira. Por que você está me dizendo isso? Lágrimas queimavam meus olhos. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Ele olhou para mim então e eu vi a devastação em seus olhos escuros. Significa que você não é apenas uma mulher que eu arrastei para este mundo, Valentina. Significa que você nasceu nele. Significa que os Morelli têm uma reivindicação legítima sobre você. O sangue é tudo em nosso mundo. Eu não sou um deles. Seu DNA diz o contrário. Ele se virou, seus ombros rígidos. E isso muda tudo. Porque agora não se trata apenas de te proteger de ameaças externas. Trata-se de te proteger de sua própria família. Eles não são minha família. Eu nem os conheço. Mas eles te conhecem agora. E Antônio Morelli não perdoa filhos bastardos. Ele tentará te reivindicar, te usar para fortalecer sua linhagem, ou te eliminar como uma ponta solta. As mãos de Dante se fecharam em punhos. De qualquer forma, você está em mais perigo do que eu jamais imaginei. Afundei em uma cadeira, minha mente girando. Minha vida inteira, o silêncio cuidadoso da minha mãe sobre meu pai, a maneira como ela nos mudava quando eu era jovem, seu medo de criar raízes, de repente fazia um sentido terrível. Ela estava fugindo. Dele. Deste mundo. E eu voltei direto para ele ao me apaixonar por Dante Caruso. O que fazemos?
Eu perguntei, entorpecida. Não fazemos nada. A voz de Dante era plana, sem emoção. Vou te colocar em um avião esta noite. Nova identidade. Documentos limpos. Dinheiro suficiente para recomeçar em algum lugar. Os Morelli e os Caruso nunca te encontrarão. Você está me mandando embora. Estou salvando sua vida. Tomando a decisão por mim? A raiva cortou o choque. Decidindo o que eu posso e não posso aguentar? Sim. Ele finalmente olhou para mim e eu vi tudo em seus olhos. Amor, medo, desespero. Porque se você ficar, você morre. E eu não posso ver isso acontecer. Eu não vou. Então é isso? Você consegue arruinar minha vida 2 vezes, uma me arrastando para o seu mundo e outra me jogando para fora dele? Se é isso que te mantém respirando, sim. Uma, levantei-me com as pernas trêmulas. E quanto ao que eu quero? E quanto ao fato de que eu... Parei, as palavras presas na minha garganta. Diga, ele exigiu com a voz rouca. O que quer que você esteja pensando, diga. Eu te amo. A confissão escapou como uma ferida se abrindo. Eu te amo. Seu homem impossível, irritante, violento. E eu não quero fugir. Seu rosto desmoronou. Por um instante vi o homem sob o monstro, vulnerável, aterrorizado, desesperadamente apaixonado. Então a máscara voltou ao lugar. Então você é uma tola, ele disse friamente. Luca, acompanhe a senhorita Valentina até o carro. Certifique-se de que ela entre naquele avião. Dante, por favor, acabamos aqui. Ele me deu as costas. Adeus, Valentina. Tenha uma boa vida. A mão de Luca em meu braço era gentil, mas inexorável. Deixei que ele me levasse em direção à porta, minha visão embaçada pelas lágrimas. No limiar, olhei para trás uma última vez. Dante estava na janela, sua silhueta rígida contra as luzes da cidade. Seus ombros tremeram uma vez, apenas uma vez, antes de ele ficar perfeitamente imóvel. Foi a última vez que o vi. Por 3 dias, pelo menos. A casa segura era um apartamento estéril no Queens. 2 quartos, móveis básicos, guardas posicionados do lado de fora 24 horas por dia, 7 dias por semana. Luca me entregou lá com eficiência e silêncio, ignorando minhas lágrimas, meus argumentos, meus apelos desesperados para ver Dante mais uma vez. É para o seu próprio bem. Senhorita Valentina, ele disse enquanto me entregava um novo passaporte. O nome dentro era Rachel Thompson. Em 3 dias você voa para Portland. Nova vida. Ficha limpa. Então ele me deixou sozinha com minha nova identidade e os restos estilhaçados do meu coração. Eu deveria ter ficado grata. Dante estava salvando minha vida, me protegendo de um mundo do qual eu nunca pedi para fazer parte. A parte lógica do meu cérebro entendia isso. O resto de mim queria queimar sua bela propriedade até o chão. Na segunda noite, Sofia ligou. Onde você está? Sua voz estava embargada de lágrimas. Dante não me diz nada. Ele apenas disse que você não voltaria, que não era seguro. Valentina, o que aconteceu? Não posso explicar. Sinto muito, Sofia. Sinto muito mesmo. Ele está diferente desde que você foi embora. Mais frio. Ele se trancou em seu escritório e não sai. Até o Luca está preocupado. Ela fungou. Ele te machucou? Porque se ele fez, é que eu vou... Não, ele está tentando me proteger. Minha voz falhou. Ele está fazendo o que acha que é certo. Mandando você embora? Isso não é certo. Isso é estúpido. Uma pausa. Você o ama? A pergunta pairou no ar. Sim, eu sussurrei. Então por que você está deixando ele te fazer ir embora? Por que, de fato? Porque ele decidiu que eu não aguentaria seu mundo? Porque um pai biológico que eu nunca conheci poderia representar uma ameaça? Porque Dante Caruso achava que sabia o que era melhor para todos? Eu tenho que ir, Sofia. Espere. Há algo que você deveria saber sobre os Morelli. Sua voz baixou. Ouvi Luca conversando com Dante. Antônio Morelli não está tentando te reivindicar. Ele está negando que você existe. Ele está te chamando de mentirosa e fraude, dizendo que sua mãe era uma ninguém, que provavelmente tinha uma dúzia de homens que ela poderia ter culpado. Uma fúria fria me percorreu. O quê? Mas não é só isso. Ele colocou um contrato. Em você. Ele está dizendo que você está tentando se infiltrar na família. Que você está trabalhando com Dante para desestabilizá-los por dentro. Ela estava chorando agora. Valentina, eles vão te matar de qualquer maneira. Mandar você embora não vai impedir. A porta do apartamento se abriu com um estrondo.
Não era Luca. Não eram os guardas. 4 homens de roupas escuras, armas em punho, movendo-se com precisão militar. Deixei o telefone cair e corri. O quarto não tinha saída, exceto a janela. Tentei abrir a fechadura, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la. Atrás de mim, passos se aproximavam. A janela se abriu. 4 andares de altura. A escada de incêndio estava fora de alcance. Uma mão agarrou meu cabelo, me puxando para trás. Gritei e arranhei, acertando o rosto de alguém, sentindo a pele rasgar sob minhas unhas. Morelli te quer viva! Uma voz rosnou, mas ele não disse ilesa. A dor explodiu em meu rosto quando um punho atingiu minha mandíbula. Senti gosto de cobre. O quarto girou. Então tiros. Tiros de verdade, não os sons distantes da propriedade de Dante. Isso era perto, imediato, ensurdecedor. Meu agressor caiu, sangue espirrando na parede. Outro homem caiu antes que pudesse se virar. Através da névoa de dor e terror, eu o vi, Dante. Ele se movia pelo apartamento como a própria morte, eficiente, absolutamente impiedoso. 2 tiros no centro do corpo, derrubando o terceiro homem. O quarto tentou se render. Dante atirou nele mesmo assim. Então ele estava agachado na minha frente, suas mãos segurando meu rosto, seus olhos selvagens de medo. Valentina, Valentina, olhe para mim. Você está ferida. Eu não conseguia falar. Só conseguia encarar o sangue, tanto sangue, e os corpos espalhados pelo chão. Eu te peguei. Eu te peguei. Ele me levantou como se eu não pesasse nada, me carregando através da carnificina. Luca apareceu com um kit médico. Mais homens garantiram o perímetro. Como eles me encontraram? Consegui engasgar. Um vazamento. Alguém na minha organização vendeu sua localização. A voz de Dante era plana, sem emoção. Eles já foram tratados. Você os matou também. Sim, ele me colocou no sofá, inclinando meu rosto para a luz. Seus dedos eram gentis, apesar da violência que ainda irradiava dele. Sua mandíbula vai ficar roxa, mas nada está quebrado. Eles te tocaram em algum outro lugar? Não, você chegou a tempo. Por pouco. Suas mãos tremeram enquanto ele pressionava uma bolsa de gelo em meu rosto. 30 segundos depois e... Ele parou, sua mandíbula se contraindo. Eu quase te perdi. Você me mandou embora, eu disse, a raiva cortando o choque. Você decidiu o que era melhor para mim, sem perguntar. Você me fez ir embora e isso quase te matou. Ele recuou, levantando-se abruptamente. Esta casa segura deveria ser irrastreável. Os guardas deveriam ser leais. Eu fiz tudo certo e não foi o suficiente. Nunca é o suficiente. Então o que fazemos? Ele olhou para mim. Realmente olhou para mim e eu vi um homem no limite. Desesperado, furioso, aterrorizado. Nós terminamos isso, ele disse baixinho. De uma vez por todas. 3 horas depois. Eu estava no centro de comando de Dante observando-o orquestrar a guerra. Ele me puxou para mais fundo em seu mundo em vez de me afastar. Não porque mudou de ideia sobre o perigo, mas porque não havia mais para onde correr. Os Morelli sabiam de mim agora. E meu rosto estava circulando pelo submundo. Fugir só me tornaria um alvo mais fácil. Nós os atacamos esta noite, Dante estava dizendo a seus homens reunidos. Todas as operações Morelli simultaneamente. Seus clubes, seus armazéns, seus antros de jogo. Nós queimamos tudo. Chefe, isso é... Um dos tenentes hesitou. Isso é guerra total. A comissão vai... Foda-se a comissão. A voz de Dante era gelo. Antônio Morelli colocou um contrato em uma mulher inocente. Ele enviou soldados para minha casa segura para assassiná-la. Isso quebra todas as regras que temos. As outras famílias me apoiarão ou sairão do meu caminho. E se não o fizerem, então eu as queimarei também. Eu o observei comandar seu exército, este homem por quem me apaixonei, e vi claramente o que ele era. Não apenas um criminoso, não apenas um assassino. Uma força da natureza brutal, implacável, disposto a destruir tudo para proteger o que ele reivindicava como seu. O tal deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti algo próximo à admiração. Valentina. Ele se aproximou de mim, baixando a voz. Preciso que você fique aqui, no subsolo, atrás de portas trancadas com meus melhores homens. Estou cansada de me esconder. E eu estou cansado de ver você quase morrer. Ele segurou meus ombros. Por favor, só isso. Deixe-me fazer isso sabendo que você está segura. Eu procurei seu rosto.
os hematomas de antes, a exaustão em seus olhos escuros, o amor desesperado que ele não conseguia mais esconder. Volte para mim, eu sussurrei. Sempre. Ele me beijou forte, possessivo. Uma promessa selada em violência. Não vou te perder, nem para os Morelli, nem para o destino, nem para nada. Então ele se foi. Eu visitei. Ele foi, levando metade de seus homens com ele, me deixando no bunker de concreto com guardas e monitores, e a certeza crescente de que esta noite mudaria tudo. Os feeds mostravam o caos irrompendo pela cidade. A boate dos Morelli em chamas, seus carros no distrito de armazéns explodindo como fogos de artifício. O complexo da família Morelli sob cerco, tiros iluminando a escuridão como relâmpagos, e no centro de tudo, como um maestro orquestrando uma sinfonia de destruição, estava Dante Caruso. Eu o vi lutar, o vi matar, o vi rasgar o império de Antônio Morelli com eficiência sistemática e implacável. Este era o monstro que todos temiam. O homem que assassinou o próprio pai. O criminoso que governava a cidade através de sangue e terror. E eu o amava. Deus me ajude. Eu amava cada parte terrível, violenta e impossível dele. Senhorita Valentina. Luca lhe apareceu ao meu lado, sua expressão sombria. Você precisa ver isso. Ele puxou um feed diferente, o complexo Morelli, câmeras internas. E lá, no que parecia ser um escritório, estavam Dante e Antônio Morelli. Meu pai biológico. O homem que abandonou minha mãe, que negou minha existência, que colocou um preço na minha cabeça em vez de reconhecer seu erro. Eu exigi, deveria tê-la reivindicado. Dante estava dizendo, sua arma apontada firmemente para a cabeça de Antônio. Deveria tê-la trazido para sua família quando teve a chance. Protegido-a como ela merecia. Antônio zombou. A bastarda daquela prostituta não significa nada para mim. Mate-a, fique com ela. Eu não me importo. Resposta errada. O tiro ecoou pelos alto-falantes. Antônio Morelli desabou no chão. E eu senti nada. Nenhuma dor, nenhum horror. Apenas uma fria sensação de finalidade. Dante havia matado meu pai biológico. Havia apagado o homem cujo sangue eu carregava. Havia começado e terminado uma guerra em uma única noite. Tudo para me manter segura. Os feeds escureceram enquanto seus homens garantiam o complexo. Meu telefone vibrou, uma mensagem de Dante. Está feito. Estou voltando para casa. Casa. Quando a propriedade dele se tornou um lar? Quando este homem violento e impossível se tornou meu mundo inteiro? Eu não sabia. Só sabia que quando ele entrasse por aquela porta coberto de sangue e fumaça, vitória e devastação escritas em seu rosto, eu correria para ele. E nunca mais o soltaria. Ele retornou ao amanhecer. Eu estava esperando em seu escritório, observando o sol nascer sobre uma cidade que acordaria com a notícia da destruição da família Morelli. 14 mortos, dezenas de feridos. Um império desmantelado em uma única noite de violência coordenada. Tudo por mim. A porta se abriu. Dante estava silhuetado contra a luz do corredor, e eu mal o reconheci. Sangue manchava seu rosto e roupas. Resíduos de pólvora escureciam suas mãos. Seus olhos estavam vazios, exaustos. Mas quando eles me encontraram, algo se acendeu por trás do vazio. Você esperou, ele disse com a voz rouca. Eu te disse para voltar para mim. Ele atravessou a sala em 3 passadas e me puxou para seus braços com intensidade contundente. Senti-o tremer, este homem poderoso e aterrorizante, tremendo como uma folha em meu abraço. Eu o matei, ele sussurrou em meu cabelo. Seu pai. Eu dei um tiro no cérebro dele e não senti nada além de satisfação. Ele não era meu pai. Ele era um doador de esperma que abandonou minha mãe e tentou me assassinar. Eu me afastei para encontrar seus olhos. Você não é o monstro aqui, Dante. Ele era. Eu matei 14 homens esta noite, que teriam me matado amanhã. Segurei seu rosto ensanguentado em minhas mãos. Não sou mais ingênua. Eu entendo o que você fez, o que você teve que fazer, e não estou fugindo disso. Algo se quebrou em sua expressão. Você deveria me odiar por te arrastar para isso, por te fazer assistir, por eu o beijei, não gentil, não questionador, possessivo. Sua resposta foi imediata e desesperada. Anos de controle se quebrando enquanto ele me pressionava contra a mesa, suas mãos em meu cabelo, sua boca devorando a minha como se eu fosse oxigênio e ele estivesse se afogando.
Senti gosto de cobre e fumaça e violência, e nada disso importava porque ele estava vivo. E aqui, meu. Valentina, ele gemeu contra meus lábios. Não deveríamos, você está em choque. Você não está pensando com clareza. Estou pensando com perfeita clareza. Puxei seu rosto de volta para o meu. Eu te amo. Eu escolho você. Mesmo com o sangue e a violência e a escuridão. Eu escolho você. Você vai se arrepender. Um dia você vai... Cale a boca. Eu o beijei novamente, mais forte. Pare de me dizer o que vou sentir. Pare de decidir o que posso aguentar. Estou aqui. Vou ficar. E se você tentar me mandar embora de novo, eu farei da sua vida um inferno. Ele riu, quebrado, incrédulo, cheio de admiração. Você é louca? Provavelmente. Você desperta isso em mim. Este beijo foi diferente, mais lento, mais profundo. Você carregado com tudo o que estávamos segurando. Suas mãos tremiam enquanto traçavam meus lados, como se ele tivesse medo de que eu me dissolvesse se ele segurasse com muita força. Senti o desespero em cada toque, o medo de que isso fosse temporário, de que a realidade voltasse e me roubasse. Preciso que você entenda algo, ele disse, sua testa pressionada na minha. Se você ficar, se você realmente escolher isso, não há volta. Você será uma Caruso em tudo, menos no nome. Cada inimigo que eu tenho se torna seu. Cada decisão que eu tomo te afeta. Você me verá fazer coisas terríveis e terá que viver sabendo o porquê. Eu entendo. Você entende? Você entende que a comissão vai exigir respostas? Que as outras famílias vão me testar para ver se você é uma fraqueza que eles podem explorar? Que pelo resto de nossas vidas, as pessoas tentarão te machucar para me machucar? Sim, encontrei seus olhos. Eu entendo tudo isso e ainda estou aqui. Ele procurou meu rosto como se estivesse memorizando. Então, com uma gentileza devastadora, ele me levantou para a mesa. Ficando entre minhas coxas. Eu te amo. As palavras soaram como se tivessem sido arrancadas de algum lugar profundo e doloroso. Eu te amo tanto que me aterroriza. Você é a única coisa boa na minha vida, e eu vou te arruinar. Tarde demais. Já estou arruinada. Enlacei minhas pernas em sua cintura. Arruinada para qualquer outra pessoa. Arruinada para a vida normal. Você me destruiu. Dante Caruso. Então me deixe adorar as ruínas. O que se seguiu foi terno e desesperado, roupas removidas com mãos trêmulas. Beijos que tinham gosto de violência e redenção. Toques que mapeavam cicatrizes e promessas. Ele foi gentil apesar da fome em seus olhos. Cuidadoso apesar da tensão que pulsava em seu corpo. Você tem certeza? Ele perguntou uma última vez à beira de tudo. Nunca tive tanta certeza de nada. Quando nos unimos, pareceu que o mundo mudou, como se cada momento, cada escolha, cada ato de violência nos tivesse levado a isso. Ele se moveu com intensidade reverente, seus olhos nunca deixando os meus. Eu vi tudo ali, o monstro e o homem, o assassino e o protetor, o criminoso que queimou o mundo por mim. E eu amava tudo nele. Depois, ficamos entrelaçados no sofá de couro, sua mão traçando padrões preguiçosos em minha pele. Pelas janelas, a cidade acordava para sua nova realidade. Sem família Morelli. Uma Vitória Caruso. A comissão se reúne amanhã. Dante disse baixinho. Eles vão querer explicações, reparações. Alguns vão pressionar pela minha remoção do poder. Eles vão conseguir? Não. Sem incerteza, sem dúvida. Vou dar a eles verdade suficiente para satisfazê-los e medo suficiente para mantê-los na linha. Antônio Morelli violou todos os códigos ao te visar. Eles aceitarão sua morte ou enfrentarão o mesmo destino. Tão confiante. Eu tenho que ser. Fraqueza agora convidaria o caos. Ele pressionou um beijo em minha têmpora. Mas preciso saber que você pode lidar com o que está por vir. O escrutínio, o julgamento. Eles vão te chamar de minha prostituta, minha fraqueza, a bastarda Morelli que seduziu um Caruso. Deixe que falem. Isso vai te machucar. Eu não me importo com o que eles dizem. Sentei-me, encontrando seus olhos. Eu me importo com a Sofia ter um lugar seguro para crescer. Eu me importo com você não carregar esse fardo sozinho. Eu me importo em construir algo real no meio de toda essa escuridão. Ele me puxou de volta para baixo, me aninhando contra seu peito. Como eu te encontrei? Você não encontrou. Eu te encontrei, recusando-me a ter medo. Você deveria ter medo. De mim, acima de tudo. Talvez. Mas medo e amor não são mutuamente exclusivos.
Tracei as cicatrizes em seu peito, evidência de uma vida vivida em violência. Posso ter medo do que você é capaz e ainda te amar pelo motivo pelo qual você faz isso. Essa é uma filosofia perigosa, assim como te amar, mas aqui estamos nós. Pastor, ele ficou quieto por um longo momento, então. Case-se comigo. Eu congelei. O quê? Case-se comigo. Ele se moveu para que ficássemos cara a cara. Não apenas por proteção, embora ajudasse legalmente. Não apenas por aparências, embora as outras famílias tivessem que te reconhecer. Case-se comigo porque não consigo imaginar acordar sem você. Porque você é a única pessoa que me vê. E não recua. Porque sou completa e irrevogavelmente seu. Dante, eu sei que é loucura. Sei que nos conhecemos há apenas um mês. Sei que você deveria querer romance e cortejo e pedidos de casamento normais. Seu polegar traçou meu queixo. Mas nada sobre nós é normal. Fomos forjados em violência e sangue e escolhas impossíveis. Então case-se comigo, Valentina. Deixe-me passar o resto da minha vida provando que sou digno de você. Eu deveria ter dito não. Deveria ter pedido tempo. Por normalidade. Por qualquer coisa. E exceto amarrar minha vida a um homem que matou o próprio pai e 14 homens em uma única noite. Mas quando olhei para ele, realmente olhei para ele, vi meu futuro. Terrorizante e brutal e completamente inevitável. Sim, eu sussurrei. Seu sorriso foi como o amanhecer. Sim, sim. Eu me caso com você, seu homem louco, violento, impossível. Ele me beijou então, profundo e possessivo e cheio de promessas. E eu sabia, com certeza absoluta, que tinha acabado de selar meu destino. Para o bem ou para o mal, eu era de Dante Caruso agora. E ele era meu. Do lado de fora das janelas, a cidade brilhava na luz da manhã, bonita e imortal, assim como o homem em meus braços. Nosso mundo, nossa vida, nosso amor perigoso e impossível. E eu não trocaria por nada. A reunião da comissão foi realizada em um armazém em Red Hook. Território neutro, longe de olhares curiosos, com saídas suficientes para que chefes do crime paranoicos pudessem fingir que se sentiam seguros. Eu não deveria comparecer. As mulheres tradicionalmente não estavam presentes nos negócios da comissão. Mas Dante havia insistido. E o que Dante Caruso queria depois de desmantelar o Império Morelli em uma noite, ele conseguia. Fique perto de mim, ele murmurou enquanto entrávamos. Não fale a menos que seja diretamente questionada. E se as coisas derem errado, elas não vão. Se derem, Luca vai te tirar daqui. Prometa que você irá com ele. Olhei para o homem com quem concordei em me casar. Impecável em um terno de carvão, seus hematomas escondidos sob a maquiagem que Sofia havia aplicado com maestria, cada centímetro o poderoso Don. Mas eu vi a tensão em seus ombros, a maneira como sua mão nunca se afastava muito da arma escondida sob o paletó. Eu prometo. Eu menti. Se algo acontecesse com Dante, eu não fugiria. Não mais. O interior do armazém havia sido transformado em um tribunal improvisado. 5 famílias sentavam-se em uma mesa semicircular. Os irlandeses, os russos, os chineses, as facções italianas restantes. Todos nos observando entrar com expressões que variavam de curiosidade a hostilidade declarada. No centro sentava-se Vincent Romano, chefe da comissão. 73 anos, cabelos brancos com olhos de tubarão. Ele mediava conflitos da máfia há 40 anos. Dante Caruso. Sua voz ecoou pelo espaço. Você solicitou esta sessão de emergência. A palavra é sua. Dante deu um passo à frente, sua presença imponente apesar de estar em menor número. 18 dias atrás, conheci uma mulher. Uma civil sem conexão com nosso mundo. Tive um interesse, nada mais. Estamos cientes de seus apetites, alguém murmurou. O sorriso de Dante era afiado como uma navalha. Então vocês estão cientes. Eu sou seletivo. Esta mulher, Valentina, era diferente, inteligente, corajosa. Ela olhou para mim e viu um homem, não um monstro. Vá direto ao ponto, Caruso. O ponto é que Antônio Morelli descobriu meu interesse. Hoje, em vez de me abordar diretamente como a honra exigiria, ele escolheu visar ela. Vigilância, ameaças. Uma tentativa de sequestro de uma casa segura que deveria ser intocável. Romano se inclinou para a frente. Estas são acusações sérias. Eu tenho provas. Dante acenou para Luca, que distribuiu pastas. Fotografias, comunicações, testemunho dos soldados que capturamos.
Antônio Morelli violou todos os códigos que consideramos sagrados ao visar uma mulher civil para punir um rival. Então você começou uma guerra? O russo Peca disse friamente. Matou 14 homens, destruiu metade de suas operações. Eu eliminei uma ameaça, Dante corrigiu. E fiz isso em uma noite para minimizar danos colaterais. Nenhuma vítima civil. Nenhum envolvimento da polícia. Limpo. Eficiente. Total. Você matou um dom em exercício, Romano afirmou. Sem a aprovação da comissão, executei um homem que quebrou nossa lei mais fundamental. Civis são intocáveis. A voz de Dante era gelo. Se Antônio Morelli tivesse conseguido, se ele tivesse matado Valentina, que mensagem isso enviaria? Que qualquer dom pode assassinar mulheres inocentes para acertar as contas. Que não somos melhores que animais. O silêncio caiu sobre a assembleia. Há mais, Dante continuou. Antônio Morelli não visou Valentina apenas por despeito. Ele tinha uma razão pessoal para querer sua morte. Ele gesticulou para mim. Mostre a eles. Dei um passo à frente com as pernas trêmulas, tirando os resultados de DNA da minha bolsa. Dante insistiu em testes oficiais, provas que não poderiam ser negadas. Antônio Morelli era meu pai biológico, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Ele sabia de mim, sabia há anos. Em vez de me reconhecer, mesmo em segredo, ele tentou me matar para evitar qualquer reivindicação sobre sua propriedade. O choque se espalhou pela sala. Ele assassinou seu pai? O representante chinês perguntou. Ele não assassinou ninguém, eu corrigi. Mas minha mãe nunca lhe contou sobre mim. Ela me manteve escondida, me criou longe deste mundo. Só descobri a verdade quando seus soldados vieram atrás de mim. E agora você é o quê? A vingança de Caruso? O chefe irlandês zombou. Dante se moveu antes que eu pudesse piscar, atravessando o espaço, agarrando a garganta do homem, batendo-o contra a parede. Fale sobre minha noiva com respeito, ou eu arrancarei sua língua pelos seus dentes. Dante, chega! O grito de Romano ecoou. Dante soltou o irlandês lentamente, recuando, mas mantendo-se entre mim e todos os outros. Valentina está sob minha proteção. Ela será minha esposa. Qualquer insulto a ela é um insulto a toda a família Caruso. Estamos entendidos? Acenos de cabeça relutantes pela sala. Romano nos estudou. Antônio Morelli quebrou o código. Sua morte é justificada. Mas, Dante, isso muda as coisas. Você reivindicou a filha bastarda dele como sua. Os ativos restantes da família Morelli, seu território, suas lealdades. Morel, tudo isso cai para você por direito de sangue e conquista. Não quero nada disso, Dante disse secamente. Dividam o território Morelli entre as outras famílias. Tudo o que quero é paz e a garantia de que ninguém mais visará Valentina. Você está recusando um império? O russo soou incrédulo. Eu tenho meu próprio império. Não preciso dos restos de Morelli. A mão de Dante encontrou a minha, apertando. Tudo o que quero é me casar com esta mulher e ser deixado em paz. Paz. Romano riu sem humor. Você acabou de começar e terminar uma guerra em uma noite. E você quer paz? Eu quero proteger o que é meu sem olhar constantemente por cima do ombro. A voz de Dante era crua. Estou cansado, Vincent. Cansado da violência, da paranoia, do ciclo interminável de vingança. Quero construir algo em vez de destruir coisas. A admissão pairou no ar. Vulnerável, honesta, completamente inesperada. Romano trocou olhares com os outros membros da comissão. Alguma comunicação silenciosa passou entre eles. Oh, muito bem, ele finalmente disse. A comissão considera suas ações justificadas. A morte de Antônio Morelli é sancionada retroativamente. Seu território será redistribuído. E Valentina, ele olhou diretamente para mim. Você é reconhecida como legítima, sob a proteção da comissão, como a prometida de Dante Caruso. Qualquer mal que lhe aconteça será considerado um ato de guerra contra todos nós. O alívio me inundou com tanta intensidade que meus joelhos quase cederam. No entanto, Romano continuou. Há condições. Dante, você se casará com esta mulher dentro de um mês. Um casamento adequado, testemunhado pelas famílias, vinculativo em nosso mundo e no legal. Sem cerimônias secretas, sem arranjos silenciosos. Você a reivindicará publicamente. Concordado. E você, Romano apontou para mim. Você aprenderá nossos costumes, as regras, as tradições. Você é uma Morelli por sangue e uma Caruso por casamento.
Isso a torna unicamente posicionada, unicamente perigosa. Você será educada em como nosso mundo funciona. Eu entendo. Você entende? Ele se recostou. Seus filhos, se os tiver, carregarão ambas as linhagens. Eles herdarão conflitos de décadas, serão alvos por toda a vida. Você realmente entende o que está concordando? Olhei para Dante, para o homem que matou por mim, que desmantelou um império para me manter segura, que se postou diante dos criminosos mais poderosos da cidade e me reivindicou como sua. Eu entendo, eu disse claramente, e estou disposta a enfrentar o que vier, juntos. Romano assentiu lentamente. Então este assunto está resolvido. A comissão reconhece a união de Dante Caruso e Valentina Morelli. Que seu casamento traga paz em vez de guerra. A viagem de volta para a propriedade foi silenciosa. A mão de Dante nunca deixou a minha, seu polegar traçando círculos intermináveis em minha palma. Você foi incrível, ele finalmente disse. Eu estava apavorada. Você foi incrível. Ele me puxou para mais perto. Você se postou diante da comissão e se declarou minha sem hesitar. Você sabe quão raro isso é? Quão poderoso? Eu apenas disse a verdade. A verdade é poder em nosso mundo. Ele beijou minha têmpora. Um mês. Temos um mês antes que você seja legal e irrevogavelmente minha. Eu já sou sua. Sim, seu sorriso era pura possessão. Você é. Quando chegamos em casa, Sofia estava esperando com champanhe e um grito de empolgação. Vocês vão se casar. Dante me contou antes de vocês saírem. Mas eu tive que esperar até ser oficial e agora é. E eu serei a dama de honra, certo? Você pode ser o que quiser. Eu ri, abraçando-a com força. Naquela noite, envolta nos braços de Dante e em sua cama enorme, olhei para o teto e me maravilhei com o quão completamente minha vida havia se transformado. Um mês atrás, eu era uma garçonete ignorando um cliente rude. Agora eu estava noiva do homem mais poderoso da cidade, protegida pela comissão, carregando a linhagem de duas famílias em guerra. Arrependimentos? Dante murmurou contra meu cabelo. Nenhum. Mentira. Você se arrepende da violência, do medo. Eu me arrependo de ter sido necessário. Eu corrigi, mas não me arrependo de ter escolhido. Você. Ele me virou em seus braços, seus olhos escuros procurando os meus ao luar. Passarei cada dia do nosso casamento provando que sou digno dessa escolha. Você já é? Não. Ele me beijou suavemente. Mas tentarei me tornar o homem que você merece, mesmo que leve para sempre. Para sempre. Com Dante Caruso, o para sempre seria violento e bonito e completamente insano. E eu mal podia esperar. 3 semanas depois, eu estava em frente a um espelho de corpo inteiro, usando um vestido que custava mais que o carro da minha mãe, me preparando para casar com um homem que matou seu pai e 14 homens para me manter segura. O casamento estava sendo realizado na propriedade Caruso, transformada em algo saído de um conto de fadas sombrio, com milhares de rosas negras, velas por toda parte e segurança suficiente para rivalizar com uma posse presidencial. Todas as principais famílias da cidade compareceriam. Todos os olhos estariam em nós. Você parece uma rainha, Sofia sussurrou, ajustando meu véu. Ela usava um vestido bordô escuro, seu cabelo preso, parecendo mais adulta do que uma garota de 13 anos deveria. Sinto que vou vomitar. Isso é normal. Dante vomitou 2 vezes esta manhã. Eu ri apesar dos meus nervos. Ele vomitou mesmo? Não. Mas ele andou de um lado para o outro em seu escritório por 3 horas e ameaçou atirar em qualquer um que o olhasse torto. Luca teve que confiscar sua arma. Ela sorriu. Ele também está nervoso. Você não está sozinha nisso. Uma batida na porta. Um dos tenentes de Dante, Marco, eu aprendi o nome dele, enfiou a cabeça. Senhorita Valentina? Está na hora. Meu coração martelou contra minhas costelas. Era isso. O ponto sem retorno. Segui Marco pela propriedade. Sofia lá atrás de mim como minha única dama de honra. Mantivemos a festa de casamento pequena, íntima, apesar das centenas de convidados esperando. Não se tratava de espetáculo, tratava-se de nos reivindicarmos um ao outro na frente do mundo que tentou nos separar. A cerimônia estava sendo realizada nos jardins, onde Dante e eu compartilhamos nosso primeiro beijo. Luzes brancas foram penduradas nas árvores, criando um dossel de estrelas. As cadeiras estavam cheias de homens perigosos em ternos caros e suas esposas igualmente perigosas.
No final do corredor, flanqueado por Luca e seus outros homens de confiança, estava Dante. Ele usava um smoking preto que se ajustava como se fosse pintado nele. Seu cabelo escuro penteado para trás, seu rosto barbeado pela primeira vez. Mas foi sua expressão que me tirou o fôlego, vulnerabilidade crua, possessão feroz e algo que parecia admiração. A música aumentou. Comecei a andar. E por cada passo parecia significativo, passando pelo contingente irlandês que me insultou, pelos russos que questionaram o julgamento de Dante, pelo próprio Vincent Romano, que observava com aprovação calculista. Nenhum deles importava. Apenas o homem no final do corredor, cujos olhos nunca deixaram os meus. Quando o alcancei, ele pegou minhas mãos nas dele e sentiu tremer. Oi, eu sussurrei. Oi. Seu sorriso foi devastador. Você está tão linda que não consigo respirar. Essa é a minha fala. O oficiante pigarreou, um padre que foi muito bem pago para ignorar a lista de convidados e focar no sacramento. Ele começou as palavras tradicionais, mas eu mal as ouvi. Tudo o que eu podia ver era Dante. Tudo o que eu podia sentir eram suas mãos segurando as minhas, como se eu fosse a única coisa que o mantinha ancorado. O casal preparou seus próprios votos, o padre anunciou. Dante foi primeiro, sua voz rouca de emoção. Valentina, não sou bom com palavras bonitas. Sou melhor com violência e controle, e fazendo as pessoas me temerem. Mas você viu além de tudo isso, o homem por baixo, aquele que estava solitário e cansado e desesperado por algo real. Seus polegares roçaram meus nós dos dedos. Não posso te prometer uma vida normal. Não posso te prometer segurança ou paz ou qualquer coisa que as pessoas normais têm. O que posso prometer é que te amarei com tudo o que sou, que te protegerei com meu último suspiro, que cada coisa terrível que eu fizer, por cada escolha que eu fizer, será para te manter segura e feliz. Ele fez uma pausa, sua mandíbula trabalhando. Eu sei que não te mereço, eu sei. Você é boa demais para a escuridão que eu trago, mas sou egoísta o suficiente para te manter de qualquer maneira, para te ligar a mim tão completamente que você nunca poderá escapar. Porque você é minha salvação, Valentina. Minha única coisa boa em uma vida construída sobre violência e sangue. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu te amo, eu sei. Ah, Deus te ajude, Ed, eu sei. Ele sorriu através de suas próprias lágrimas. Sua vez de se condenar. Respirei fundo. Dante Caruso, eu deveria estar fugindo de você. Cada parte lógica do meu cérebro grita que estou cometendo o maior erro da minha vida. Você é perigoso e violento e completamente insano. Risos suaves ondularam pela plateia. Mas você também é a pessoa mais honesta que já conheci. Você nunca mentiu para mim sobre o que você é. Você me mostrou sua escuridão e sua luz. Oh, e confiou em mim para fazer minha própria escolha. Apertei suas mãos. Eu escolho você. Não apesar da violência, não apesar do perigo, mas por causa do homem que você é por baixo de tudo. Aquele que lê para sua prima, que chora pelas pessoas inocentes que machucou, que queimaria o mundo pelas pessoas que ama. Minha voz se fortaleceu. Não posso prometer que sempre entenderei suas escolhas. Não posso prometer que não vou brigar com você sobre as coisas ou te desafiar quando estiver errado. Mas prometo ficar ao seu lado, ser sua consciência quando a escuridão ficar muito pesada, te amar mesmo quando você achar que é indigno de amor. Puxei suas mãos para o meu coração. Você é meu desastre impossível, bonito e aterrorizante. E eu sou sua, completamente, para sempre. A voz do padre rompeu nossos olhares fixos. Pelo poder investido em mim e testemunhado por todos aqui reunidos, eu os declaro marido e mulher. Você pode. Dante não esperou. Ele me puxou contra ele e me beijou com paixão suficiente para fazer vários convidados mais velhos ofegarem. Eu o beijei de volta, derramando tudo nisso, amor, medo, compromisso, desejo. Quando finalmente nos separamos, o jardim explodiu em aplausos. Senhora Caruso, ele murmurou contra meus lábios. Senhor Caruso, minha, seu. A recepção foi luxuosa, champanhe fluindo, refeição de 5 pratos, dançando sob as estrelas. Mas no meio do jantar, Dante se inclinou e sussurrou: quanto tempo mais temos que ficar? É a nossa recepção de casamento. Pelo menos mais algumas horas. Vou dar a todos 30 minutos. E vou te carregar para cima e não te deixar sair da nossa cama por 3 dias. O calor me inundou.
Isso é muito presunçoso. Isso é uma promessa. Sua mão encontrou minha coxa sob a mesa. Fui paciente por tempo suficiente. Você é minha esposa agora. Minha para tocar. Minha para reivindicar. Minha para adorar apropriadamente. Mordi o lábio. 20 minutos. Sua risada foi sombria e deliciosa. Fechado. Fiel à sua palavra. Exatamente 20 minutos depois, Dante se levantou e anunciou. Minha esposa e eu estamos nos retirando para a noite, continuem celebrando. Bebam meu vinho, comam minha comida. Mas lembrem-se, qualquer um que causar problemas responde a mim amanhã. Então ele me pegou nos braços, literalmente me pegou no colo e me carregou pela propriedade, enquanto nossos convidados aplaudiam e assobiavam. Eu posso andar, protestei. Mas por que eu te deixaria? Ele abriu a porta do nosso quarto com um chute, nosso quarto, dele e meu. Para sempre. Fantasiei com este momento por semanas. Oh? Você, este vestido. Eu, lentamente removendo cada peça dele. Ele me colocou no chão com cuidado, seus olhos escuros de desejo, e então fazendo amor com minha esposa até que ela esqueça cada homem que veio antes de mim. Não foram tantos assim. Não me importo se não houve nenhum ou 100. Seus dedos encontraram o zíper do meu vestido. E ainda depois de hoje à noite, sou o único homem que te tocará novamente. O único que te fará gritar. O único que adorará cada centímetro do seu corpo perfeito. O vestido se acumulou aos meus pés. Fiquei em renda branca delicada, meu coração acelerado enquanto os olhos de Dante me devoravam. Você está vestido demais, consegui dizer. Então me dispa. Eu o fiz, lentamente revelando o corpo poderoso sob o smoking. Suas cicatrizes, suas tatuagens, a evidência de uma vida violenta. Cada marca tinha uma história, e eu beijei cada uma enquanto as descobria. Valentina, ele gemeu quando cheguei ao seu cinto. Marido. A palavra pareceu quebrar seu controle. Ele me levantou para a cama, cobrindo meu corpo com o dele, e me mostrou exatamente o que significava ser amada por Dante Caruso. Foi reverente e desesperado, gentil e possessivo, tudo o que eu imaginei e mais. Eu te amo, ele ofegou enquanto nos movíamos juntos. Eu também te amo. Diga que você é minha. Diga que nunca vai embora. Sou sua, eu prometi entre beijos. Para sempre. Nunca vou embora. Mesmo quando eu for terrível, mesmo quando a escuridão vencer. Especialmente então, puxei seu rosto para o meu. Porque é quando você mais precisa de mim. Nós nos amamos durante a noite, desesperados, ternurentos, apaixonados. E enquanto o amanhecer rompia sobre a cidade que pertencia ao meu marido, eu sabia que o que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos juntos. Epílogo, 6 meses depois. Acordei com a conversa animada de Sofia vindo do andar de baixo e o cheiro de café. O lado de Dante na cama ainda estava quente, mas ele claramente estava lá acordado há um tempo, encontrando o meu roupão. Desci as escadas para encontrar um caos absoluto. Sofia estava discutindo com Lucas sobre as inscrições para a faculdade. Dante estava ao telefone conduzindo negócios enquanto simultaneamente virava panquecas. A cozinha estava cheia de homens de terno. Sua reunião diária de segurança aparentemente foi transferida para acomodar o café da manhã em família. Você está fazendo panquecas? Eu disse beijando sua bochecha. Sofia pediu. Ele cobriu o telefone. Como você dormiu, senhora Caruso? Perfeitamente. E você? Melhor com você ao meu lado. Ele voltou para sua ligação. Um braço serpenteando em volta da minha cintura para me manter perto. Esta era a nossa vida agora. Homens perigosos na cozinha. Reuniões de segurança durante o café da manhã. Sofia nos tratando como os pais que ela nunca teve de verdade. Era caótico e estranho e completamente imperfeito. Era também tudo. Valentina, Sofia saltou. Dante disse que posso me inscrever em Yale. Yale. Você acredita? Você é brilhante. Claro que vai se inscrever em Yale, mas é longe. Ele vai se preocupar. Eu vou me preocupar em qualquer lugar, Dante interveio, encerrando sua ligação. Melhor me preocupar enquanto você está recebendo a melhor educação possível. Eu o observei. Foi este homem que matou por mim, que desmantelou um império para me manter segura, que agora estava fazendo panquecas e incentivando os sonhos de sua prima adolescente, e me senti tomada de amor. O quê? Ele perguntou, percebendo minha expressão. Nada. Apenas isso. Nós. Seu sorriso era puro calor. Estranho. Perfeito.
Mais tarde, naquela noite, depois que Sofia estava na cama e a casa estava quieta, Dante e eu estávamos no terraço onde tudo começou. A cidade brilhava abaixo, pacífica por uma vez. Algum arrependimento? Ele perguntou, me puxando contra seu peito. Sobre casar com um criminoso? Nenhum. Mentira. Ok, eu me arrependo das 8 ameaças de morte que recebi este mês. E do tabloide que me chamou de a nova rainha da máfia. E as partes boas. Eu me virei em seus braços. Cada momento com você é uma parte boa. Mesmo os assustadores. Mesmo aqueles em que quero te estrangular por ser super protetor. Não sou super protetor. Você ameaçou um caixa de supermercado por perguntar meu nome. Hoje ele estava muito interessado. Eu ri, beijando-o. Eu te amo, seu homem ridículo. Eu também te amo. Sua expressão ficou séria. Eu sei que esta vida não é o que você sonhou. Sei que é perigosa e sombria e... É nossa, eu interrompi. É tudo o que importa. Você realmente quer dizer isso? Eu realmente quero. Ele ficou ali na escuridão, com as luzes da cidade abaixo. E eu sabia com certeza absoluta que tinha feito a escolha certa. Amar Dante Caruso era perigoso. Era complicado e confuso e provavelmente encurtaria minha vida em anos só de estresse. Mas também era real, cru, honesto de maneiras que relacionamentos normais nunca poderiam ser. Ele me mostrou sua escuridão e eu escolhi ficar. E eu continuaria a escolhê-lo, todos os dias, pelo resto de nossa vida violenta, bonita e impossível. Valentina, sim, obrigado. Pelo quê? Por me ver, por ficar, por me fazer acreditar que eu poderia ser mais do que o monstro. Sua voz estava embargada de emoção. Pois por ser minha salvação, puxei seu rosto para o meu. E obrigada por ser meu desastre. Seu desastre? Meu desastre lindo, aterrorizante e perfeito. Ele riu, aquele som genuíno e desprotegido pelo qual me apaixonei e me beijou sob as estrelas. Nossa história começou com um cliente rude e uma garçonete ignorada. Evoluiu através da violência e do perigo e de escolhas impossíveis. E continuaria, para o bem ou para o mal, na escuridão e na luz, pelo resto de nossas vidas. Porque algumas histórias de amor não terminam com felizes para sempre. Elas terminam com eu escolho você de qualquer maneira. E isso era o suficiente, mais do que suficiente, era tudo.